Abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 13, assentados mesmos, do verso de número 1 ao verso número 33. Nós estamos numa série de mensagens falando vencendo as doenças da alma e cada terça-feira nós estamos falando sobre um tema. Falamos já sobre o desânimo, falamos a origem da alma. Hoje eu estava estudando e vendo o que nós temos ainda para falar, tem bastante assunto. Tem a maledicência, tem a falta de perdão, tem a confissão, tem a rejeição. E hoje nós vamos falar de um tema que chama-se Vencendo o Complexo da Inferioridade. Vamos ler Números capítulo de número 13, do verso de número 1 ao 33. A Elisama vai nos ajudar no Êxodo capítulo 3, verso número 8. Leia para nós aí, Elisama. Já está no Êxodo? Vamos lá. E nasci para o livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, Amoreu, Perezeu, Eveu e Jebuseu. Números capítulo de número 13, eu vou ler a partir do verso de número 18, que diz assim, verso número 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, subi para aqui, para a banda do sul e subi a montanha. E vede como a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades que habita, e se são em arraiais ou em fortaleza. Também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias os dias das primícias da uva. Leia o verso número 23, Elisama, para mim, por favor. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide e um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romas e figos. 24. E chamaram aquele lugar o Vale Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Verso número 27 diz assim, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a quem nos enviastes, e verdadeiramente a terra mana leite e mel, e este é o fruto daquela terra. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Verso número 28, e as cidades fortes e são muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira de João. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendendo dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também eram aos nossos olhos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nesta série e hoje nós falaremos sobre vencendo o complexo de inferioridade. E o texto que nós nos baseamos, depois a Elisama lerá para nós Filipenses 1 e 6, bem como também 1 Coríntios 26 a 29. Mas o texto que nós lemos para nos embasar neste contexto
É o texto que, quando Deus fala com Josué para ele preparar os espias, e ele diz assim: olha, prepara aí os homens, os espias, para que eles possam ir à terra. Que terra é essa? Foi a terra que nós lemos em Êxodo capítulo número 3 ao verso número 8, que Deus falou com Moisés, dizendo: Moisés, vocês vão sair desta terra, vocês vão para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra abençoada. A promessa é ir para esta terra. E então agora chegou o momento de ir para esta terra. Chegou o momento em que Deus direciona Josué e diz: Josué, manda esse povo ver a terra. Manda eles espiarem lá para ver como é a terra, se a terra é grande ou pequena, se a areia da terra é grossa ou fina, se eles moram em cavernas ou fortalezas. Josué, manda os espias verem como é o fruto, como que é o povo da terra. Deus fala com Josué para ele pegar as pessoas, 12 homens das tribos, e disse: vai lá espiar a terra e ver como a terra é. Deus não fala para Josué para eles irem lá para brigar, Deus não fala para eles irem lá para guerrear, não, só para espiar a terra, só para ver a terra. No entanto, esses homens vão. Com eles também vai o Caleb, vão ver a terra, e quando eles chegam, a primeira coisa que eles se deparam é com o fruto. Os cachos eles precisavam carregar em 2. E eles olham e dizem: meu Deus, verdadeiramente os frutos são grandiosos, verdadeiramente a terra mana leite e mel. No entanto, eles começam a olhar os moradores da terra e ver que são os filhos dos Anak, filho de Anak, ou seja, são os gigantes, são aqueles que são descendentes do próprio Golias. E então eles começam a olhar para estes homens, estes que foram espiar, e falar: nós somos comparados a estes homens como gafanhotos, ou seja, como apenas insetos, homens pequenos, homens de pequenas estraturas. Leia para nós Filipenses capítulo número 1, versículo número 6. Estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia da volta de Jesus Cristo. Aqui, quando Paulo está escrevendo a carta de Filipos, ele diz assim: aquele que começou a obra em vocês vai até o fim. E a mesma coisa que quando Deus fala com Moisés nesse primeiro momento, dizendo: a terra é boa, a terra que vocês vão habitar é uma terra que mana leite e mel. E agora Deus manda Josué enviar os espias para conhecer a terra. E quando eles conhecem essa terra, ao invés de eles olharem para coisas boas, eles olham para as coisas ruins. A primeira lição que nós temos aqui neste texto e também no dia de hoje, e onde nós estamos falando sobre vencendo as doenças da alma, nós aprendemos na primeira ministração que a alma é os sentimentos nossos, é o querer, é a vontade, são as nossas emoções, são aquilo que nós sentimos no que diz respeito ao interior, são aquelas questões que nós direcionamos às nossas vontades, que é totalmente diferente do nosso corpo, que tem a vivência exterior, que é diferente do espírito, que nos liga a Deus e é o espírito de vida. Mas a alma somos todos nós. E esta alma e esse homem, esse ser humano que somos, ele muitas vezes nos engana e faz com que nós venhamos a perder ou desacreditar na promessa que Deus tem na nossa vida. E estes homens, os espias, eles começam a duvidar da promessa de Deus. Por quê? Porque eles são homens e mulheres, ou homens nesse sentido aqui, que foram espiar, homens complexados. Porque eles começam a olhar à volta deles a realidade, ou quem são estes homens da terra que mana leite e mel, da terra de Canaã, e eles dizem: são homens grandiosos, são gigantes, e nós diante deles somos comparados como gafanhotos. E uma lição aqui que nós temos importante é a primeira: cuidado com aquilo que você olha, porque nem sempre aquilo que você está olhando é o que Deus está olhando. Deus, ele olha como um olhar grandioso de Deus soberano, mas nós muitas vezes olhamos com um olhar carnal, irmão Santiago.
Olha uma coisa, quando Davi está no pasto, todo mundo olha para Davi, até mesmo o próprio Samuel olhou para Davi como apenas um pastor de ovelha, mas Deus já estava olhando ele como um rei de Israel. O próprio Paulo, todo mundo olha, quando ele ainda é chamado de Saulo, olha, esse daí é um perseguidor, todo mundo está olhando para ele como um perseguidor, com um olhar carnal, mas Deus está olhando como um apóstolo, que vai escrever metade do Novo Testamento. Quem olha para Esther, para Ruth, quem olha para José, olha com um olhar carnal, dizendo, não tem como, mas Deus olha com um olhar espiritual, Deus olha com um olhar dizendo, as minhas promessas vão se cumprir na vida dessas pessoas. E essa noite nós estamos aqui num culto de ensinamento da palavra de Deus, e muitos de nós, muitos cristãos, muitas pessoas hoje têm vivido isso, esses complexos, porque aí nós vamos daqui a pouco explicar, porque muitas vezes ele consegue só enxergar na vida do outro o resultado, ele só consegue enxergar na vida do outro que a coisa vai acontecer, e muitas vezes as próprias pessoas estão vendo nele, que ele é diferente, que Deus tem algo na vida dele, mas pelos complexos de inferioridade, por aquilo que ele tem dentro dele, intrínseco, ele não acredita na promessa que Deus tem na vida dele. Esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, inclusive a você que está assistindo este vídeo, creia na promessa de Deus, mesmo que a promessa vá contrário à tua realidade. Aliás, Deus nem tem compromisso com as nossas realidades, Deus tem compromisso com a promessa que Ele fez para as nossas vidas. A primeira lição é que esses homens começam a olhar a realidade e enxergar uma realidade distorcida da promessa. E a segunda coisa, estes homens não eram qualquer homem, pastor Santiago, irmã Magda, irmã Inácia, não era qualquer homem, irmã da chave, essa que tem a chave que abre, irmã Solange, ela tem a chave que abre e ninguém fecha. Irmão, como tem chave nessa igreja? Eu estava 10 minutos ali abrindo as portas, e eu já estava quase desistindo, ela chegou. Deus abençoe, serva de Deus. Mas ele tem que acostumar, né? Saber qual que é a sequência. A segunda coisa, irmã Solange, é que esses homens eram líderes, eram capitães, eram líderes. E ao invés de eles terem uma visão diferente, a visão deles foi a pior possível, dizendo, ó, a terra é boa, o negócio lá é bom, mas não tem jeito, nós somos como gafanhotos diante deles. Eles estavam olhando para eles mesmos dizendo, nós não somos capazes. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, para cada um que entrou aqui hoje, como que você fala de você? Porque tem gente que só sabe falar mal de si próprio. Ele olha no espelho e fala, olha, eu sou gordo, eu sou feio, olha meu cabelo, olha não sei o quê, olha onde eu moro, olha minha família. Tem gente que só consegue ver coisa ruim de si próprio. E mal sabe esta pessoa, mal você sabe que tem gente olhando para você e se espelhando em você. Tem gente olhando para você e dizendo, olha, como eu queria pelo menos ter o sorriso, como eu queria pelo menos ter a família que ela tem, como eu queria ter pelo menos a família que ele tem. Tem gente, irmão, que foi embora, morreu. Hoje mesmo eu fiz o sepultamento de uma amiga minha, lá de Mogi das Cruzes, a Josiane, 36 aninhos de idade, deixou uma filha de 5 meses, outra filha de 3 aninhos, faleceu. Hoje foi o sepultamento dela, hoje pela manhã, serva de Deus lá da igreja sede, faleceu. E nós estamos aqui, muitas vezes nós estamos reclamando de tanta coisa que Deus tem e nós não acreditamos naquilo que Deus tem. Muitas vezes nós não acreditamos porque nós não entendemos o processo. Toda promessa de Deus passa por um processo. Porque jogador de futebol muitas vezes ganha tudo e perde rápido, porque muitas vezes não passa por um processo. Porque na Discovery Channel ou muitas vezes nessas TVs acabam que tem documentários, pessoas que ganham na loteria ou ganham alguma coisa, ganham muito dinheiro, perde rápido, porque muitas vezes não passa por um processo. E quem não passa pelo processo não dá valor quando recebe a bênção. Esses homens, eles chegam lá, eles veem que o lugar é grande, eles veem que tem gigantes, eles veem que a cidade é grande, que tudo é grande, e eles dizem assim, não vai dar certo, porque eles só estão olhando para o processo, mas não estão apegados à promessa de Deus. Você que é líder,
você que é mãe, você que é pai, você que está aqui no culto hoje de ensino, nós estamos falando sobre vencer a doença da alma. Para de ficar olhando o copo só metade e dizendo o copo está vazio. Se está na metade, pelo menos está na metade. Tem copo que muitas vezes está vazio. Pare de ficar colocando colocando você e as situações que muitas vezes você vive só para baixo. Olhe para o lado bom da história. Você está respirando, você está vivo, você está aqui, você está vivendo as promessas de Deus, você está mesmo diante dos perrengues da vida, desde diante das dificuldades, Deus está te ajudando. Para de só olhar o lado ruim da história, comece a olhar o que Deus já tem feito contigo até aqui. Mais ainda, eu quero trazer, a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olha de onde você já saiu, olha o que já aconteceu. Você lembra aquele dia que você estava naquela prova terrível e você disse, acabou, e aí Deus fez assim, ó, tá, mudou a história. Esse é o Deus que você serve, e em Hebreus diz assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No entanto, estes homens, quando olham, eles dizem, é impossível. Capítulo de número 13, verso de número 32. Inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo, perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são como homens de grandes estatura. No entanto, o que são complexos? E hoje nós vamos falar estamos falando sobre complexos de inferioridade. Pode colocar, Vanessa. O que são complexos? Primeiro, a ideia, e aí eu queria que vocês lessem comigo, por favor, o que são complexos? 1, 2, 3. São ideias inconscientes ligadas ao afeto que influencia de uma forma direta as atitudes, comportamentos de um indivíduo ou mesmo tem ideias, sentimentos inferior de si próprio. O que são complexos? Muitas vezes são coisas que você viveu, coisas que você passou e você tem esses complexos e isso faz com que você tenha de uma forma direta a influência nas suas atitudes. Muitos complexos são inconscientes. Já viu? E aí eu aprendi isso na igreja e aprendi isto estudando psicologia. Tem gente que tem algumas, e aí o Freud que fala isso, nos mecanismos de defesa de Freud, nós temos a identificação ou nós temos a repulsa. O que é identificar ou repulsar? Identificar, você já viu alguém que você nunca viu alguém que você nunca viu? Alguém que você não conhece, mas de repente você conhece a pessoa e fala, nossa, parece que... E aí no mundão fala, nossa, o santo bateu, né? Ou tem pessoas que você rejeita. Você fala, não, eu não fui com a cara daquela pessoa. Nós já passamos por isso? Por que isso? Isso são os mecanismos de defesa de Freud, que fala sobre o espelhamento, a identificação ou a rejeição. E eu aprendi isso muito na faculdade. Um dia, uma pessoa foi brincar comigo, uma moça lá na faculdade, fazendo psicologia, ela foi brincar comigo, uma brincadeira. E eu falei assim, eu não te dei liberdade de você brincar assim comigo, não. A mulher começou a chorar e foi embora da aula. E ué, que tribulação foi essa? Aí a professora me chamou de psicologia experimental e disse, Wesley, ela transfere para você o seu jeito, o jeito que fala a sogra dela. O seu jeito é o jeito da sogra. Então, ela tentou até se aproximar de você e você falou sério com ela, já veio os traumas e os complexos que ela tem com a sogra. E eu falei, é verdade, é. Isso daí me fez ligar uma luz em mim. Porque como pastor, como líder, irmão Santiago, irmã Elisângela, que é líder, quem é líder aqui, nós pastores muitas vezes estamos aqui e tem gente falando, eu não fui com a cara desse pastor. Por quê? Muitas vezes ele teve um complexo ou um trauma com alguém lá no passado e esta figura do pastor, que é uma autoridade, do líder, que é uma autoridade, faz com que ele transfira aquilo que ele teve no passado para a pessoa.
Ou ele se identifica, fala, nossa, que cara legal, porque ele teve um dia um professor legal que falava igual, que era ou do mesmo jeito, da mesma coisa, ele transfere para o professor ou idealiza no professor. Isso virou minha chave no que diz respeito ao meu ministério. Tem gente que fala assim, eu não fui cara desse pastor, eu não gostei dele. Eu falei, irmão, você está com algum trauma, você tem alguma coisa do passado que você está transferindo para mim, que eu não tenho nada a ver com esses problemas e eu não vou fazer nada para alegrar você, porque o teu problema é o seu problema e não transfere para mim os seus problemas. Isso me ajudou demais no ministério. Por quê, irmã Elisângela? Porque nós queremos agradar todo mundo, não quer? Tem gente que não gosta de nós, irmão, não é por causa da gente, é por causa das coisas do passado dele, que está tudo enrolado na vida dele. Um trauma com o pai, um trauma com a mãe. Professor, irmãos, tem professor que deixa muita gente traumatizado. Deixa ou não deixa? Tem professor que é bicho ruim. Deixa aluno traumatizado. E isso, na vida na vida pequena, a irmã Elisângela deve ter estudado o Skinner, é uma tábula rasa que vai imprimindo os traumas. Tem gente que tem aí 50 anos, que tem dores de 5 anos de idade, porque o inconsciente faz a pessoa viver, não é liga e desliga. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que falamos com a criança, do jeito que falamos, do jeito que tratamos, do jeito que é colocado, do jeito que é falado. Você como pai, você como tio, você como avó, do jeito que você trata a criança, ela vai imprimindo tudo na tábua dela. E tudo isso vai dando complexos, vai dando traumas lá para o fundo. Porque muitas pessoas são complexadas, porque algo aconteceu que influencia ela. E tem gente barbada velha que é influenciada. E quando isso aconteceu comigo na faculdade, fez eu estudar muito mais essa questão dos complexos, dos mecanismos de defesa, no que diz respeito à identificação e à transferência. Então, entenda, quando alguém que você nem conhece, nem viu, lá na tua empresa, não gosta de você, fala assim, o problema não está em mim, o problema está nessa pessoa. Ela tem alguns complexos, ela tem algumas coisas que ela não resolveu na vida e está transferindo para mim. Isso mudou muito na minha vida, porque quanta gente eu já tentei agradar na igreja. Eu dirijo igreja desde 17 anos, tenho 45 anos de idade. Irmão, quanta gente eu já tentei. E um erro que nós fazemos na igreja, quando a pessoa não gosta de você, quando vai no cargo, o que você faz? Nós damos um cargo para o infeliz. Ele já está doente, você dá um cargo, ele doente, começa a deixar o outro doente. Não se cura ninguém com cargo. Se cura com terapia às vezes e com o Espírito Santo de Deus. Por isso, entenda que você que vem no curso de ensinamento, lógico que eu não sou psicólogo, não sou nada, mas muitas coisas são coisas que vêm do passado e traz. E nós somos um ser biopsicossocial espiritual, biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Se uma dessas coisas não estão bem, as outras não ficam bem. Quando você está doente, você consegue orar direito? Não consegue. Quando você não está bem socialmente falando, brigou, você não consegue se conectar, não consegue comer direito, porque nós somos um ser inteiro. Então entenda que, primeiro, complexos são todas ideias inconscientes. Isso é tudo inconsciente, complexos, traumas. Alguém que sofre um acidente de automóvel, bate o carro, para ele novamente conseguir dirigir é complicado, porque os traumas, os complexos estão aí e são tudo questões no seu inconsciente. No entanto, hoje nós vamos falar especificamente o que são complexos de inferioridade. Leia aí comigo, 1, 2, 3. Também... Tá feio, vamos lá, lê com a gente aí, Elisama. 1, 2, 3. Também chamado... ser menor que o outro, ou seja, acredita que não é tão bom quanto as outras pessoas no que diz a qualificações e méritos. Antes nós lemos o próximo slide, e a irmã não dá spoiler para nós, irmã Vanessa. O complexo ali de Napoleão, já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Era um grande lutador, um grande guerreiro que ia para as guerras para ganhar tudo. Mas esse Napoleão Bonaparte era um complexado, porque ele era baixinho. Então, como que ele fazia para se sobressair? Ele guerreava. E aí, todo mundo entendia
que apesar dele ser um cara lutador, guerreiro, mas ele só estava fazendo isso porque a estatura dele o trazia complexos de inferioridade. Por isso que é o complexo de Napoleão, o complexo de baixa estima. Outro lá diz assim, o complexo de inferioridade se torna, a pessoa complexada, ela se torna antissocial, seu comportamento é de desalento, foge das dificuldades, torna-se agressivo, tentando dominar situações ou quando é contestado ou criticado. No entanto, nós precisamos entender quais são as causas prováveis do complexo de inferioridade. Primeiro, quais são as causas? Conflitos emocionais. E foi com o que eu falei um pouco, tem pessoas que têm problemas emocionais. E olha, não querendo justificar isso, mas quando eu fui estudar psicologia, eu não consegui terminar, porque eu sou formado em Direito, sou formado em Teologia, Pedagogia, e eu fui fazer Psicologia, eu achei a pior faculdade de todas, não consegui terminar. Eu já entrei 3 vezes, não sei se é porque minha vida é muito agitada com criança o dia inteiro, aí você vai para a faculdade com 120 alunos, e eles falando tipo assim, professor, tipo um monte de molecada, e eu não aguento, né? E infelizmente, na psicologia, se você for fazer, 80% é doente. E eles vão lá fazer para próprio se curar. Então, é bem complicado. Mas muitas pessoas que têm problema de complexo de inferioridade, são problemas emocionais. E por que eu disse isso quando eu fui fazer? Porque eu creio, Deus faz milagre, Deus cura doenças, Deus cura as doenças psicossomáticas, depressão. Mas muitas vezes nós precisamos de um tratamento. E a questão do complexo, ou as prováveis causas dos complexos de inferioridade, são problemas emocionais. E nós estamos na igreja cheio de pessoas com problemas emocionais. Tem muita gente que fala assim, mas como assim, pastor? Você não acredita nas coisas do Espírito? Acredito. Mas sempre quando eu pastoreei, eu sempre tinha o meu gabinete e do lado eu tinha um consultório de psicologia. Porque tem coisas que não é espiritual, tem coisas que são emocionais. E não adianta querer curar coisas espirituais com emocional e emocional com espiritual. Um dia eu já disse aqui, não sei se foi aqui, uma irmã que entrou na minha sala, irmão Santiago, e disse, pastor, eu sonhei essa noite com o senhor, que um índio estava correndo atrás do senhor, e depois o índio estava, aí o leão vinha, aí depois uma cobra vinha. Eu falei, irmã, e aí eu quero que o senhor revele isso daí. Eu falei, irmão, aí eu falei sinceramente, irmã, quem vai revelar para a senhora é a psicóloga Natália do lado aqui. Vai bater um papo com ela lá, que eu acho que a senhora tem algum problema. E aí depois de um tempo fazendo terapia, a menina me deu o devolutivo, falou, esquizofrenia pura. Nós precisamos tomar cuidado, irmão. Nem tudo aqui dentro é espiritual. Nem tudo que você ouve é espiritual. Tem umas revelações, irmão, que é puro descontrole emocional, ou desvio emocional, ou falta de regulação. Ah, pastor, você não acredita nas coisas espirituais? Acredito, irmão, vou no monte, pulo de um pé só, mas tudo tem que ser analisado. Até de vez em quando eu brinco, Santiago, eu acho que eu nem sou mais crente, porque até testemunho, muitas vezes, é pessoas que estão com problemas emocionais e querem se autoafirmar, e ela testemunha dizendo, olha, Deus me deu um carro, eu agora tenho um carro. Irmão, você não está glorificando a Deus em nada, você está mostrando que você tem alguma coisa. Por isso que o culto ele tem que ser racional, você tem que prestar atenção no culto, nem todo testemunho é testemunho. Tem alguns testemunhos que, irmão, olha, estou fazendo faculdade agora eu vou ser um doutor, na minha família vai ser doutor, ou seja, está dizendo, a minha família é melhor que todo mundo. Cuidado com aquilo que muitas vezes faz. E o complexado, ele se autoafirma para se ter um espaço. Por isso, qual que são uma das prováveis causas? Primeiro, conflito emocional. 2, desejo de ser reconhecido. Já viu na igreja? Tem gente, irmão, que pensa que igreja é IML, ele quer que seja reconhecido o corpo dele em tudo. Não, ele varre aqui, não, pastor, tem que falar meu nome.
Faz qualquer coisa, ele precisa ser reconhecido. Isso é uma causa de complexo de inferioridade. Precisa falar o nome dele no final do culto. Como eu disse, eu dirijo igreja há um bom tempo. Como tem confusão nessas festividades de igreja? Como tem confusão? Porque agora nós estamos parando um pouco, mas no final, todo culto tinha que falar o nome de todo mundo que trabalhou. A irmã que foi lá na 25 de março comprar as lembrancinhas. A irmã que fez a gola do uniforme. A irmã que trabalhou na cantina. A irmã que colocou o tapete. O irmão que cuidou dos carros. Aí você esquece de um. Aí você dá a bênção apostólica. 2 minutos ele já está aqui. É, pastor, hein? Falou de todo mundo, hein? E eu, hein? O senhor esqueceu. Isso é quem tem complexo de inferioridade. Porque ele precisa ser reconhecido. Quem tem complexos, e uma das causas é medo de ser humilhado, discriminação pela cor, educação familiar. O que seria educação familiar? Ele foi ensinado a não se expor. Necessidades, pessoas com necessidades especiais, decepção e enfim. E aí, eu quero que você agora, comigo, identifique algumas pessoas que você vai ver agora, que você pode até pensar que ela é uma coisa, mas não, ele é um complexado. Primeiro, quais são os sintomas de um complexado que tem complexo de inferioridade? Primeiro, tem necessidade de elogia. É doente. Já viu? Tem gente, tem casamento. Lógico que é sempre bom elogiar, sempre bom, mas tem gente que necessita. Você não elogiou minha comida hoje. Você não elogiou se eu estou bonito hoje. Você não elogiou se eu estou bonita hoje. Tem funcionário, olha, você não elogiou isso. Faz da igreja, você não elogiou se eu cantei bem. A pessoa tem essa necessidade. E se não faz, fica lá para baixo. Hoje, e eu esqueci de colocar aí, tem essa questão das redes sociais. Já viu? As redes sociais, a pessoa posta uma foto, ela quer ver quem clicou lá e curtiu. Fica lá, nossa, hoje só 10 pessoas curtiu. Por que não estão curtindo minha foto? Por que não sei o que lá? E aí você vê o Whindersson, como que é o nome dele? Whindersson Nunes, uma depressão terrível, porque não estava mais engajando como era antigamente nas redes sociais. Hoje nós estamos aí, e preste atenção, quem muito faz é porque tem muito de complexo. Pode ver essas pessoas que ficam colocando foto, e coloca foto aqui, coloca foto lá, e coloca ali. Tudo que é muito é falta. Tudo que é muito é falta. Pode ver, a maioria dessas pessoas que cometem o extermínio da vida ou se suicida, parece que está, você olha a rede social da pessoa e fala, nossa, que festa, que alegria, tudo bom. Mas isso nada mais é, são complexos de inferioridade. Se sente pequeno, se sente horrível, precisa daquilo para se autoafirmar, precisa dos elogios, precisa, né, de ter like, precisa de ter as pessoas reforçando aquilo que ela é, porque está doente. Qual que é um outro sintoma? A pessoa, ele é crítico, ele não suporta uma crítica. Não suporta uma crítica. Fala assim, irmão, poderia ser aqui. Acaba com a vida dele. Cuidado, se você não é suscetível à crítica, muitas vezes você está doente emocionalmente. Porque eu sempre digo, a crítica é boa, irmão. Crítica é boa para nós crescermos. Quando o chefe chama você e fala, olha, quando o pastor, quando alguém chama você e fala por aqui, por ali, isso é bom para nós crescermos, mas quem tem complexo de inferioridade, ele não consegue. A crítica para ele é como se abrisse um chão e ele morre. 3. Qual o sintoma? A pessoa é agressivo e dominador. Quer dominar tudo. É complexo de inferioridade. Muitas vezes ele não quer perder o quinhão. E infelizmente isso daí na igreja está cheio. Não, aqui, meu Deus, esse departamento é meu. Não é nada de Jesus. É o dominador. Qual que é o sintoma da pessoa que tem complexo de inferioridade? Gosta de chamar a atenção. Cuidado com os pavões. Nós temos vivido muitos pavões. Gosta de chamar a atenção. E faz, eu sei que lá. Talvez são complexos de inferioridade. Destrói a imagem do outro.
Cuidado. Tem pessoas que são doentes. Ela gosta de destruir o outro. Tudo o outro não presta. Tudo o outro não vale nada. Você viu a roupa do outro, você viu o cabelo do outro. Cuidado. São pessoas complexadas. Abusa da autoridade. É afastado. Declara sempre que é perseguido. Isolado. Tímido. Não se expõe. No entanto, como vencer o complexo de inferioridade? Como vencer isto? Primeiro, trazendo aqui esse texto que nós lemos, que é dos espias. Deus tem uma promessa sobre a vida desses 12, Deus tem uma promessa sobre a vida de Israel, Deus tem uma promessa sobre a vida de todos. No entanto, eles começam a olhar para eles, a situação deles. E quando eles começam a olhar para a situação deles, eles se sentem inferiorizados, se sentem pequenos, se sentem inúteis. Só porque eles estão se deparando diante de gigantes, só porque eles se deparam agora com os frutos enormes, só porque eles estão se deparando com uma situação que é averso daquilo que eles estão acostumados. E então ele olha para eles mesmos e dizem: acabou, não tem como, nós somos um gafanhoto. Esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, até porque quando nós estamos preparando uma mensagem, Deus fala primeiro comigo, fala primeiro com quem está preparando a mensagem para falar com a igreja. E Deus falou comigo nisso, porque quantas vezes diante de tanta coisa, irmão, você se sente pequeno, você acha que só os outros vão, só os outros conseguem, mas Deus falou comigo: todo o processo chegará na promessa que Deus fez. No entanto, nós ficamos olhando o processo e não acreditamos na promessa, porque o processo muitas vezes nos diminui. O processo faz com que nós tenhamos menos de nós e mais de Deus. Aliás, se Deus hoje baixar uma tela na sua frente assim, ó, como que é o nome da senhora mesmo? Esqueci do lado da Solange. Lidiane. Se Deus baixasse uma tela na sua frente assim, ó, Lidiane, veja os seus próximos 10 anos. Você vai falar: que é isso? Eu não vou aguentar passar por isso não. Você fala: o quê? Deus, você para. Mas tudo é processo. Tudo é processo. Aliás, quem gosta de comer fermento aqui? Abrir o negócio de fininho de fermento e colocar na boca. Alguém gosta? Ninguém gosta. Mas quem gosta de bolo de chocolate? Eu sou chocólatra do nível Harder Mega Master Advantage. Esse sou eu. Tem que comer chocolate todo dia, irmão. Até porque lidar com criança, né, irmã Elisângela? É só um chocolatinho para parar de tremer um pouco. E hoje, imagina, hoje foi aquele dia, sabe? Aquele dia abençoado. Que eu entro às 6 horas da manhã na escola. 6h30 eu já tinha um pai. Depois e vai embora. E o último que eu atendi foi 5h30 da tarde. E até eu brinquei que eu ajoelhei um pouquinho para orar e cochilei. Falei: Jesus, Jesus abençoa Deus, Deus abençoa Jesus e o Espírito Santo abençoa todo mundo. Você já orou assim? Então, hoje eu estava nesse nível assim. Mas por quê? Eu estava falando do fermento, eu sou chocólatra. Mas só comer fermento é bom? Não. Mas para fazer um bolo você coloca o fermento, sim ou não? Quebra o ovo, coloca o ovo. Quem não gosta de ovo cru? Ruim, né? Ruim, né? E só o pó do bolo? Hoje vende só o pó. Ninguém gosta. Mas quando junta tudo, bate, coloca no forno, sai um bolo. Gostoso, não é? Isso é a vida nossa. Deus de vez em quando dá um fermentinho para nós comer. De vez em quando vem um ovo cru. De vez em quando vem a margarina lá que tem que passar e untar a forma. De vez em quando vem o pó do chocolate. Mas vai batendo tudo, batendo, vira um bolo. Na vida, meu irmão, é isso aí. Cada ingrediente das lutas vai fazer com que venha se tornar um bolo para se comer. Cada ingrediente é um processo que Deus vai fazendo em nós para que se cumpra a promessa. Entenda, e eu digo isso não é porque eu prego, não, porque eu vivi. Quantas vezes eu tive que comer muito fermento, e comer fermento é sozinho, falando: Jesus, e agora? E sempre Jesus dizendo: come o fermento, depois come o ovo, porque o bolo vai chegar. Esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: esses espias não soube comer o fermento, para entender que havia uma promessa da terra prometida.
Nem sempre olhar a promessa é sinal que você já vai entrar nela. Você vai precisar passar por um processo. Por isso que não deixe que os complexos de inferioridade, que as coisas que estão ao seu redor, que a sua pequenez, eu sempre digo, eu brinco, eu já falei isso aqui, quantas vezes eu fui fazer entrevista, já vai pequenininho, que você vê gente falando, meu Deus, aquele lá tem cara de inteligente, aquele lá, irmão, depois que eu aprendi isso, falei, o quê? Eu faço cara de inteligente. Por quê? Eu preciso crer na promessa que Deus fez na minha vida. E como vencer o complexo de inferioridade? Primeiro, você é a imagem e semelhança de Deus. Para de se ficar colocando como feio, feia. Para de ficar reclamando. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, mas meu marido falou que eu sou não sei o quê. Meu filho falou, a vizinha falou. Irmão, você é a imagem e semelhança de Deus. Esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer, você é a imagem e semelhança minha, você é Deus na terra. Em nome de Jesus, se valorize, levanta a tua cabeça e entenda, se Deus permitiu que você um dia nascesse, jamais Ele permitirá que você seja um 0 à esquerda ou uma 0 à esquerda. Você é a imagem e semelhança dEle. Ele tem promessas de bênção e de vitória sobre a tua vida. 2. Como vencer os complexos de inferioridade? Descubra por que se sente inferiorizado. Descubra. Eu pergunto muito para mim o porquê. Por que você está pensando isso? Eu pergunto. O irmão acorda bem cedo, e como eu acordo cedo. Então, se eu acordar e atrasado, já for para trabalhar, a minha vida fica naquele dia tudo tribulada. Eu preciso acordar, 4h30 da manhã, e eu vou para a sala, vamos lá. E eu começo a mentalizar meu dia, tudo que eu tenho que fazer. Esses dias agora, hoje mesmo, 5 atestados médicos. Aí você fala, Jesus, meu Pai, tem misericórdia. Atestado voando, 4 horas da manhã. 5 atestados, hoje eu estou com gripe, hoje travou minha coluna. E aí eu tenho que correr atrás de professor, 5 horas da manhã, e manda. Então eu acordo cedo para organizar minha cabeça. Né? E muitas vezes tem coisas na minha vida que você fica assim, mas por que eu estou pensando isso? Por quê? Por que eu estou pensando desta forma? Por que eu estou me sentindo inferiorizado? E faça essa pergunta para você. Por que muitas vezes você se sente inferiorizado? Cuidado com as redes sociais. Cuidado com o vizinho do lado. Tinha um palhaço no circo que era louco para ser igual ao pastor. E o pastor querendo ser o palhaço, porque, nossa, aquele palhaço rindo todo dia. E o palhaço entrava dentro do quarto, chorava e dizia, como eu queria ser igual aquele pastor. E o pastor querendo ser o palhaço. Cuidado, pergunte para você mesmo, por que eu estou me inferiorizando? Por que eu estou desse jeito? Porque tem coisa, irmão, que nós estamos rolando nas redes sociais ou ficando vendo a vida dos outros. Cuidado com a vida dos outros, muitas vezes é mentira. Viva a sua vida. Hoje nós vivemos um mundo de fake news. Que tem de mentira nesse mundo? Que tem, irmão, para de ficar olhando para a vida dos outros. Para. E comece a perguntar o porquê eu estou me sentindo inferiorizado. 3. Como vencer o complexo de inferioridade? Entenda que todos nós somos diferentes. A armadura de Saul não coube em Davi. Coloca a armadura, Davi disse, essa daí é para você, para mim vai ser de outro jeito. Entenda, irmão, tem momentos da minha vida que Deus vai querer que eu suba no monte 70 dias. E tem outra pessoa que vai subir no metade do monte e já vai receber a vitória e voltar para trás. Para cada um é diferente. 4. Enxergue as suas qualidades. Enxergue quem você é. Enxergue o que Deus tem feito na sua vida. 5. Saiba que você é nascido de Deus. E 6, para encerrar. Deus é o maior interessado em seu sucesso. Em Êxodo, e eu encerro o capítulo 3, verso número 8, que a Elisama leu certinho hoje.
certinho. Olha, hoje tem pouco texto. Deus fez uma promessa para Moisés. E em Números capítulo número 13, versos de número 31, 32 e 33, esse povo foi e teve a oportunidade de ver e trazer à tona a promessa que Deus havia feito. Mas eles começaram a olhar eles como pequeno, olhar a situação como ruim, e eles desacreditaram naquilo que Deus iria e fez na vida deles. Portanto, eu encerro aqui esta noite dizendo para você que veio, como vencer o complexo de inferioridade. Entenda, se você tem uma promessa, Deus vai cumprir na tua vida. 2, comece a perguntar para você o porquê você está pensando isso. 3, entenda que algumas coisas na tua vida são coisas que aconteceram no passado, que você precisa resolver, deletar ou até perguntar o porquê estou pensando isso. 4, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é o maior interessado que as promessas dele se cumpram na sua vida. Curva a sua cabeça, eu vou orar e abençoar a tua vida. Pai, que possamos em todo tempo entender que o Senhor é um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que possamos entender que não somos feios, gordos, magros, somos imagem e semelhança sua. Por isso, ó Pai, eu quero abençoar a tua igreja nesta noite e entender-se que eles possam entender através do Espírito Santo que todo complexo, que tudo aquilo, ó Pai, que deixa para baixo, seja tirado da vida dos teus filhos, seus filhos possam viver o melhor da terra. Não importa se a terra tem gigante, não importa se a terra mana leite, mel e fruto é grande. Se o Senhor fez a promessa para as nossas vidas, iremos chegar e alcançar. Que nós possamos sair com esta palavra esta noite daqui, e entender que somos filhos e filhas amados, que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.